Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje com a pergunta de Jerry Adriano. Professor, eu pensei na possibilidade do senhor falar sobre a relação linguística de Lacan com Bakhtin, limites e possibilidades. Pergunta muito incomum, mas não menos interessante, né? Bakhtin é um autor da escola russa, bastante estudado no Brasil, especialmente em teoria política e em teoria da educação, né? Recomendo a vocês esse Marxismo e Filosofia da Linguagem, um trabalho onde ele, partindo da tradição de estudos da linguagem, né, do próprio, do formalismo russo, desenvolve o que seria assim uma teoria da linguagem e da comunicação que leva em conta fundamentalmente a enunciação, né? Aquilo que escreve no enunciado a posição do sujeito falante, e também passa do enunciado ao lugar em que se indica a posição daquele que fala. E o Bakhtin tem um conjunto de críticas à psicanálise, tem um trabalho, né, em que ele condena a psicanálise como uma ciência burguesa, fundada, vamos dizer assim, numa falsa biologia, e fundada principalmente no individualismo. Por que vem essas críticas? Porque justamente no interior das teorias da linguagem, o Bakhtin está tentando trazer e implantar um paradigma dialético, um paradigma mais conversacional, um paradigma em que o monologismo pudesse dar voz, né, a uma carnavalização das vozes, dos lugares de fala, e que habitariam cada um dos sujeitos com um atravessamento assim de discurso. Esse entendimento mais dialético da relação de fala e da relação da fala com o texto, da fala com a língua, ela vai ser então objeto de um interesse paralelo no Lacan, na medida em que normalmente a gente estuda que o Lacan chega na sua hipótese do inconsciente estruturado como uma linguagem a partir de quem? Do Jacobson, né? Do Jacobson, que leu Lévi-Strauss, que leu o Saussure. E o Jacobson é justamente um linguista russo, da escola russa, né? Relativamente contemporâneo, né? Um pouco posterior, mas um pouco contemporâneo do Bakhtin. E além do Jacobson, uma influência pouco enfatizada, mas muito importante para o Lacan, é justamente o Émile de Benveniste. Benveniste está tentando fazer com a linguística estrutural saussuriana algo análogo ao que o Bakhtin está trabalhando com os russos. As concepções de discurso em Bakhtin e Benveniste estão muito mais próximas do que entre Bakhtin e Saussure. Então, há um processo, vamos dizer assim, de convergência e também de aproximação, quando o Lacan vai tentar usar a linguagem também para desfazer esse equívoco monológico de que o sujeito que fala ele tem uma apropriação unitária, né, transparente a si mesmo, sem opacidade daquilo que ele diz, né? Quer dizer, esse sujeito que seria o dono das suas palavras, esse sujeito que é o senhor do que ele diz, e que o Bakhtin critica na psicanálise, né, ao pensar que a psicanálise é só uma teoria assim da divisão do indivíduo, né? Então, dentro do indivíduo você teria andares mais profundos e andares mais superficiais, a consciência e o inconsciente. Esse entendimento vamos dizer assim, individualista da psicanálise vai ser completamente criticado pelo próprio Lacan, com autores que também vão levar em conta a enunciação, que também vão levar em conta o discurso, que também vão levar em conta o antagonismo e a dialética. Para o Lacan, a fala tem uma estrutura dialética, o sujeito recebe a sua própria mensagem invertida a partir do grande outro. Essa é a função do psicanalista, ajudar com que essa mensagem do grande outro atravesse a barreira imaginária, né? A barreira justamente em que a gente se apreende, a gente imagina que é uma relação entre indivíduos, né? Indivíduos que têm um contrato, indivíduos livres que fazem um contrato conversacional, e que o Lacan vai dizer, essa é a barreira do entendimento, essa é a barreira da comunicação, essa é a barreira imaginária, essa é a barreira que faz resistência ao inconsciente. Então, estamos aí num exemplo que aproxima o Lacan do Bakhtin. Outro aspecto pouquíssimo comentado é que autores que são próximos do Bakhtin, como o Luria, como Vygotsky, eram leitores da psicanálise. Vygotsky traduziu
mais além do princípio do prazer, para o russo, né? Existia uma escola russa de psicanálise onde esses autores eram proeminentes. Existia uma primeira pré-escola psicanalítica, pré-escola no sentido de jardim de infância, aconteceu na experiência de Sabina Spielheim na Rússia. Então, até a purificação stalinista, que decreta, enfim, uma espécie de juízo sobre os diferentes saberes e qual é a arte revolucionária, qual é a ciência revolucionária, até então a psicanálise era uma tendência de vanguarda, como tantas outras, né, como o construtivismo, né, como a poesia concreta russa, e que foi então excluída, né, do programa, vamos dizer assim, científico russo a partir do Stalin. Boa parte das críticas que o Bakhtin faz à psicanálise derivam desse acompanhamento ideológico, e não propriamente do segmento da filosofia da linguagem no interior da psicanálise, a qual o Lacan foi sensível do começo ao fim da sua obra. Para mais detalhes sobre esse ponto, recomendo a você o nosso livro recém-lançado, nosso porque está Clarice Pimentel Paulão, minha aluna, José Guilherme Milan, grande amigo, nesse trabalho lançado agora em final de novembro, chamado Análise Psicanalítica de Discurso, Perspectivas Lacanianas, que é um debate sobre a noção de discurso envolvendo então a concepção lacaniana e inúmeros outros entendimentos do que seria análise de discurso, né? Desde o Péchet até a escola inglesa, até o Bakhtin, até a análise de discurso como análise da ideologia, e que é um trabalho de inspiração assim, metodológica para quem quer fazer pesquisa em psicanálise e às vezes é difícil justificar metodologicamente. Tá aqui um instrumento para poder dizer, olha, que a psicanálise é, no fundo, uma prática de análise de discurso, né? Prática com os nossos analisantes, mas também nas nossas intervenções na cultura, nas nossas intervenções na sociedade e do ponto de vista da sua fundamentação linguística, né? Como dizia o Lacan, a psicanálise é uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Clique aqui embaixo no nosso Aqueronta Movebo e continuamos com o nosso Falando Nisso, falando mais ainda, discursivamente agora.